Neste mês de abril, o Entre Linhas completa 1 ano e por isso vamos torná-lo um especial de personagens. E já são alguns os episódios desse podcast em que falamos sobre C.S. Lewis e as Crónicas de Nárnia. Tudo isto porque há sempre um fascínio nesta obra por relatar de modo ficcional e fantasioso uma realidade eterna. Para isso, nada melhor do que ter comigo a Gabrielle Saltier, que já é conhecida por todos nós como Gabi, para discutir um pouco acerca de Edmundo o Justo, um dos 4 irmãos que se aventura em Nárnia e que nos prova, através da escrita de Lewis, que nos podemos rever nele. E bem, meus amigos, e bem. Relembro os ouvintes que a nossa Gabi é bióloga e ainda produz conteúdo na sua página de Instagram Falei com Amor e tem o seu próprio podcast. Eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, o bom da nossa conversa é que, para além de nós sermos leitoras assíduas de C.S. Lewis, nós também estamos bastante fresquinhas, porque acabamos de ler os livros há pouco tempo. Mas caso algum ouvinte ainda não se dedicou a ler as Crónicas de Nárnia, porque de certeza absoluta que deve haver, quais é que são as características que te saltam mais à vista quando, ao ler, tu te deparas com a personagem do Edmundo? O Edmundo, eu gosto muito de ler as Crônicas de Nárnia na ordem de lançamento. Então a gente começa ali pelo Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, né? Se fosse em ordem cronológica, começaria pelo Sobrinho do Mago, mas eu Sim. prefiro a ordem de lançamento. Então, nós já nos deparamos ali com os irmãos Pevensie, 4 irmãos, e todo mundo de cara já se apaixona pela Lúcia, que é um doce de menina e é impossível não amá-la, né? E você percebe características assim únicas de cada personagem e C.S. Lewis nos contou muito bem como era cada um, parece realmente que são muito próximos a nós, né? E aí temos Edmundo. Edmundo é aquele cara, eu sempre falo assim, cada crônica de Nárnia tem um chato. E no primeiro livro nós fomos agraciados com o Edmundo. Cada crônica tem um chato. Você percebe assim, fala, ai, Senhor, chegou o chato da vez. E o chato da vez no primeiro livro já é Edmundo. Então você está super encantado ali com o que é Nárnia, como Lúcia é, os irmãos muito legais e tem o chato do Edmundo, né? Só que eu percebo assim que o C.S. Lewis escreveu tão bem. Eu acho que a gente percebe que o autor é bom quando a gente consegue pegar aquela raivinha do personagem, que a gente fica assim, Uhum. aquele personagem que não desce, sabe? Então o Edmundo ele faz esse papel, só que também é aquele personagem necessário. A gente precisava do Edmundo nesse livro. Uhum. Então eu diria que o que mais me chama atenção nele é ver ele crescer ao longo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aí a Uhum. gente vê ele crescendo ao longo das crônicas, mas ali no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Edmundo está sob os holofotes, né? Então é um personagem assim, que talvez a primeiro momento a gente não engula ele, mas que depois a gente percebe como ele foi necessário. Eu tenho que concordar contigo, há sempre um chato do momento e ao ler sobre o Edmundo, tanto que eu acho engraçado que o C.S. Lewis volta e meia diz assim, pelo menos na tradução em português de Portugal, voltamos a Edmundo, ou então voltando a Edmundo, tipo de género, preparem-se porque lá vem mais. Eu consegui perceber isso, porque existe, para já, uma enorme picuinha, talvez seja coisa de irmãos, eu não sei porque sou filha única, Eu também mas sou filha única. Mas nota-se aquela picuinha. A C.S. Lewis ele dá-te muito a parecer a competição que havia entre ele e o Peter. Aqui em Portugal, Uhum. pelo menos os nomes, eles estão em No inglês, original. não foram traduzidos. Uhum. Que no caso é o irmão mais velho. E por causa dessa rivalidade, eu noto que ele tem sempre a necessidade de se sobressair, o que infelizmente leva-o a não ser justo para com os irmãos e principalmente com Lucy, quando ela descobre Nárnia, ele acaba por lá entrar também. E lá está, dá-me sempre a sensação de que há sempre aquela rivalidade, há sempre a necessidade de sobressair, e com isso ele maltrata os irmãos, perde a cabeça com os irmãos completamente, ou faz os irmãos perderem a cabeça com ele, e nota-se que há aquele desespero, quando ele depois encontra a feiticeira branca, há aquele desespero de querer se tornar rei, sim, mas com as motivações erradas.
E é aqui que eu penso que nós nos assemelhamos muito a ele e é por isso que é tão importante falarmos do Edmundo, porque Do Edmundo. infelizmente ninguém está livre de ser colocado nesse saco das motivações erradas e de tal forma querer se sobressair. Especialmente Uhum. porque nós somos também iludidos, não pelas delícias turcas, né? Mas já há outras delícias turcas, vamos dizer Aham. assim, na nossa vida, em vez de nós nos dedicarmos a focar mais nas delícias eternas. Tanto que Salmo 16:11 diz que far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias e à tua mão direita há delícias perpetuamente. Agora, achas que podemos, a partir do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, sermos comparados então ao Edmundo, já que sabemos tudo isto? Então, eu achei muito legal que você falou sobre a competição do Edmundo e do Pedro, porque nas outras crônicas nós vamos percebendo um padrão em que C.S. Lewis apresenta um problema, e por ser uma literatura infantil, uma fantasia, é muito gostoso você saber assim que está encaminhando para tudo dar certo. O único livro que dá a impressão de que as coisas vão realmente dar errado é A Última Batalha, que você fica naquela aflição. Nos outros, você já espera que tenha um final, um enredo que vai te levar a um pensamento, assim, um ensinamento, uma virtude para sua vida. E é muito legal aí, então, esse embate entre o Edmundo e o Pedro, e aqui os nomes foram traduzidos, né? Justamente porque está falando muito sobre o Pedro também. Que o Pedro Uhum, também tinha esse problema relacionado ao ego. Só que agora a gente vê que o grande problema do Edmundo é em relação à justiça. Eu acho que talvez a motivação errada do Edmundo fosse porque ele não achava justo que Pedro fosse rei. Enquanto que uhum, Pedro, pelo seu ego, acreditava que ele deveria ser o rei. Então, perceba essa diferença. E eu tenho até um vídeo que eu já falei sobre isso. Nós não gostamos do Edmundo, mas porque uhum. no fim, o Edmundo é o nosso espelho. E nós precisamos falar sobre o manjar turco. Você já comeu manjar turco? Nunca. Nunca. Ok. Eu tinha uma expectativa gigantesca com o manjar turco por causa de As Crônicas de Nárnia. Quando eu fui Uhum. experimentar o manjar turco, e aqui no Brasil nós somos acostumados com o doce, que é muito doce, tem muito açúcar, e ele desce Sim. assim, chega a ser amargo de tão doce. E eu gosto desse doce, do brigadeiro, do pudim, né? E quando eu fui experimentar o manjar turco, no que eu mastiguei, mas foi uma frustração que eu preciso te contar. Eu falei assim, não acredito que o manjar turco tem sabor de vela. Parecia que eu estava Desculpa. Parecia que eu estava comendo cera. Eu falei, não, não é possível. E aí, eu fiquei pensando, de tantas delícias que C.S. Lewis poderia colocar ali no livro, ele colocou um manjar turco, que eu acredito que não são todas as pessoas que gostam. Ele colocou um doce de Uhum. procedência duvidosa, sabe? E eu fiquei pensando assim, talvez o que Lewis quis mostrar pra gente é que qualquer coisa que a gente troque por algo maior, pela eternidade, no caso que é a grande crítica, é pouco demais. E Sabe a aí, cera, quando vamos quem dizer sabe? Aham. assim. Exato, Então, eu exato. fiquei. Eu acho que assim, o fato do Edmundo ficar deslumbrado com o manjar turco e pela possibilidade de ter mais manjar, que a gente vê que estava enfeitiçado pela feiticeira branca, foi C.S. Uhum. Lewis mostrando assim: olha que troca, mais nada a ver que Edmundo está fazendo aqui. Ele está trocando os irmãos dele, ele está trocando o reinado de Nárnia, porque ele também era para ser rei de Nárnia, ele está trocando Uhum. por manjar. E aí eu fiquei pensando, quanto que a gente troca pela nossa eternidade? Às vezes a gente troca por um pecadinho ou por um pecado que aos nossos olhos é um manjar turco. Mas aí a gente vê que o manjar turco nem é tão gostoso assim. E a Uhum. gente troca por coisas pequenas, troca a eternidade toda. Então, esse livro, eu acho que existem várias camadas de você ler as Crônicas de Nárnia. Então, existe aquela primeira camada que você lê com um olhar infantil, ai, que história bonitinha. Mas quando a gente vai escavando coisas mais profundas, você vê que Lewis estava fazendo uma crítica clássica a todo cristão. E é por isso que eu não gosto do Edmundo, porque a Lúcia é a representação do que eu deveria ser. Uhum. Porque a Lúcia, você olha para ela e ela realmente tem fé nas coisas que não se veem. Só que o Uhum. Edmundo é o retrato de quem eu sou e eu não quero ser o Edmundo. Uhum. Então eu acho maravilhoso assim nós nos enxergarmos nesse personagem. E eu acho muito curioso também o facto de que, à medida que ele vai sendo levado pela conversa da feiticeira branca,
ao mesmo tempo consegues perceber que ele no fundo sabe que aquilo vai dar muito errado, ainda que ele às vezes tente defendê-la. Como é que nós sabemos que ela realmente é assim tão má, né? Na conversa que os castores estavam a contar aos irmãos todos e ele desaparece, não é? Como é que nós sabemos se ela é assim tão má? Mas à medida que ele vai lidando mais com ela, e ainda que ela lhe dê essas delícias turcas que ele estava tão aficionado por ter, a verdade é que ele, no fundo, ele vai se apercebendo que aquilo está ali alguma coisa que não está bem, não é o suficiente. Bem que a gente consegue ver na personagem ali um bater na consciência, mas mesmo assim ele segue em frente. Agora, nós temos que falar é sobre Aslan, que no fundo acaba por ser uma alegoria que Lewis faz a Jesus. E temos que falar do nome que é dado depois a Edmundo. Ou seja, Aslan aparece, coloca a ordem, ele próprio se entrega no lugar de Edmundo. Nós que somos cristãos sabemos exatamente o que é que isso significa, já que Aslan então era a alegoria a Jesus Cristo, então nós sabemos perfeitamente que foi Jesus quem se entregou no nosso lugar. Quando nós é que andamos aí a esbanjar o nosso tempo com delícias turcas, o manjar turco, então nós conseguimos entender com clareza porque é que a personagem depois ganhou este cognome. Mas com as tuas próprias palavras, quão impactante e importante é tu conseguires perceber o momento exato em que Aslan entra e como isso tudo conferiu para que depois Edmundo ganhasse o cognome de o Justo. É exatamente o que nós encontramos em Romanos. Romanos 3, é isso que eu me lembro, né? Justificados. É muito importante o codinome, porque cada irmão ganha um codinome. E o de Edmundo é justamente o justo, o que foi mais injusto da história toda, que tratou Lucy com injustiça. Ele foi mentiroso, ele foi injusto com todos, e no final ele é considerado o justo, né? E é justamente ele se tornar justo porque ele foi justificado. Então, esse selo de justiça, na verdade, foi Aslan quem deu. E eu não sei se a experiência dos ouvintes agora foi assistir Nárnia primeiro, ou foi ler Nárnia primeiro, ou é a primeira vez que ouve falar de Nárnia, né? Mas eu realmente indico começar pelos livros, porque toda a cena de Aslan se entregando, a gente vai ficando angustiado, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando mal com tudo aquilo, né? E talvez quando a gente lê a história de Jesus, a gente não sinta o mesmo, mas é porque ali a gente foi se apaixonando por um Aslan. E eu acho que essa já é uma importância das histórias em fantasia, porque elas nos levam para um lugar que parece fantasioso, mas que na verdade é um retrato da nossa realidade. E aí agora vem Aslan, que era tão esperado por todos e é tratado com injustiça e se entrega no lugar de Edmundo. Inclusive, o Edmundo e o Aslan têm um papo, eles batem um papo ali e perguntam para eles o que eles conversaram, e Aslan diz assim: não, isso não remete a vocês, mas está bem conversado com Edmundo, né? E eu acho que todo mundo passa por esse momento com Jesus, de ter essa conversa com Jesus que ninguém mais vai saber, mas é o momento que você é realmente justificado porque você passa a crer. Então, esse selo de justiça que Edmundo ganha é justamente porque Aslan quem deu. E não que Edmundo não fosse errar a vida toda, mas é que agora ele já foi justificado e o representante dele seria Aslan. Então, está tudo certo. Então, eu acho que Lewis pegou agora e colocou alguns personagens para a gente entender que sim, nós somos Edmundo, Aslan é Jesus e é isso que Jesus faz. O leão verdadeiro morreu por você e fez tudo isso aqui que aconteceu nessa história. Então é maravilhosa, né? Assim, o enredo todo, e eu acho muito significativo no momento da morte de Aslan, quando aquela pedra racha no meio, né? Mostrando que assim como aquela pedra se rachou, o santuário também, né? Foi quebrado porque agora Jesus morreu, e mais importante que isso é que Jesus ressuscitou. E agora nós podemos ser justos também. Sem dúvida alguma. Tanto que quando nós vemos que Aslan vem com um rugido, nós também sabemos que ao fim do terceiro dia Jesus também veio com o seu rugido e venceu a morte. Agora, vamos falando do facto de que já estamos quase a encerrar. Ainda falta, mas vamos lá. Falemos agora do quão transformado Edmundo é. Foi aquilo que tu disseste. Ele não deixa de errar, mas agora ele passa a ser justificado e sabe o que isso significa.
E isso impacta bastante ele para continuar a sua jornada. Então nós vemos agora um Edmundo transformado, porque é esse o impacto que a justificação em Cristo Jesus nos causa. E aqui foi o impacto que Aslan causou em Edmundo. Só que eu acho importante nós falarmos sobre isso, porque, sem querer dar muito spoiler depois do que vamos falar mais num episódio à frente do Entre Linhas, acho que até se torna um bocadinho mais fácil de ver Edmundo transformado no momento em que ele lida com o Eustáquio. Nossa! Ou seja, esse é um outro chato de outra história, mas a gente logo chega lá. O Eustáquio, ele é o chato das crônicas, né? Ele pegou assim, colocou todo o chato que podia pôr, colocou no Eustáquio. Mas eu brinco assim que o Eustáquio, ele é tão chato, mas tão chato que ele chega a ser engraçado, cômico e legal. Porque não é possível que alguém é tão insuportável como ele é, sabe? E eu acho demais, assim, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Uhum. acredito ser meu top 3 assim, da história, porque eu acho demais esse livro, demais. Muito bem. Agora, tu, ao leres, tu conseguiste ver essa mudança no Edmundo ao longo das crónicas? Porque tu vês ele assim um bocadinho mais com um fair play, com mais jogo de cintura para lidar com as birras do Eustáquio. E consegues ver como o Lewis fez essa personagem crescer, Edmundo crescer? Sim, primeiro que ele tem um salto de idade, então ele já está ali mais velho, Uhum. e ele coloca agora o que ele não colocou de credibilidade na Lúcia, ele começa a pôr. E ele realmente tem essa característica de justiça. Eu acho que pelo fato dele ter sido considerado justo, mesmo sendo tão injusto, ele começa a dar credibilidade para as pessoas, a acreditar nas pessoas, e ele realmente eliminou da vida dele a mentira. E eu acho muito importante o C.S. Lewis mostrar essa transformação de Edmundo, para mostrar que, olha só, Edmundo teve um encontro com Aslan e ele não foi mais o mesmo depois que ele se encontrou com Aslan. Uhum. Porque seria. Acho que a crônica não faria sentido se Edmundo continuasse sendo a mesma pessoa. E ele tem uma transformação muito grande ao longo das crônicas todas. Tanto que quando você lê já o segundo livro, por exemplo, O Príncipe Caspian, você olha para Edmundo como um favorito. Você vê assim, é a Lúcia e o Edmundo. Antes o cargo era da Lúcia, mas agora o Edmundo se torna um personagem assim maravilhoso. E para terminar, agora sim, sendo que Edmundo entendeu então o encontro que teve com Aslan, essa conversa que os dois tiveram, entendeu o nome que recebeu. O que é que, agora puxando para a nossa aplicação, o que é que tu achas que às vezes nos falta a nós? Porque nós já sabemos que somos justificados em Cristo, mas às vezes Uhum. parece que há sempre aquela tentação das delícias turcas, às vezes há sempre aquela também tentação de competir com o outro, meio que nós nos esquecemos disso. Não seria a nossa trajetória também para ser como a de Edmundo, ir crescendo? Como é que Uhum. podes trazer essa aplicação para nós? Eu acredito que amar a Aslan, porque eu li esses tempos atrás que não é sobre você querer abandonar o pecado e fazer isso a todo custo, mas é sobre você amar tanto a Jesus que pecar se torna algo, uma impossibilidade. Você tira das suas possibilidades porque você quer agradar a Jesus, mas porque você o ama. Eu acho que esse encontro do Edmundo com Aslan é tão real porque ele passou a amar a Aslan de verdade. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós temos o desejo de agradá-lo e de viver de acordo com a vontade dele. Então, é isso que falta para a gente ver que os prazeres aqui na Terra são manjares turcos, mas que isso Uhum. não chega nem a ser uma pontinha do que Deus tem preparado para nós. E eu queria ler uma frase que tem um leão, um feiticeiro guarda-roupa, né? É uma frase assim super clássica que diz que o mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá e na sua juba a flor há de voltar. Então, Nárnia passava por um grande inverno, mas quando Aslan chega, começa a florescer. E é isso que falta, o Aslan chegar primeiramente em nosso coração para que a gente tenha essa vida de primavera até finalmente conhecê-lo. Olha, agora eu disse que era a última coisa, mas eu não consigo me conter, eu preciso falar sobre isto. Falando acerca das ilustrações dos livros, pelo menos a edição que eu tenho aqui é uma muito propagada pelo Plano Nacional de Leitura, que nós temos aqui em Portugal, para incentivar mais a leitura nas escolas.
e são as ilustrações do original. Agora, eu quero puxar aqui uma palhinha para falar o seguinte. Falar das ilustrações que se podem fazer um dia mais tarde, não sei, acho que vem um projeto muito bom, do qual tu fazes parte e que a ideia ocorreu pelo facto de também, à medida que ias meditando na palavra, fazeres as tuas próprias ilustrações. O que é que nos podes contar sobre isso já agora? O que eu já posso falar por agora é que Isso! a minha jornada constante com Deus começou através dos desenhos. Eu sou cristã de berço, mas chegou o momento que eu falei, não, agora eu preciso me encontrar realmente, ter uma vida constante. Então eu comecei a desenhar nas minhas Bíblias, né? Na minha Bíblia. E história vai, história vem. Eu falei com o Amor tem 4 anos. E nesses 4 anos, Deus colocou muitos sonhos em meu coração, e um deles é levar a arte e a adoração a Deus de uma forma diferente, mostrar assim que tudo que nós fazemos para Deus, esse fato de criar, é sermos semelhantes com Ele, porque Ele nos criou e Ele gosta que a gente seja criativo, tanto que a gente precisa prestar atenção no que Deus não criou. Ele criou os animais, mas não deu nome. Ele pediu para a gente colocar nome, então Ele quer que nós sejamos criadores. E visto tudo isso, eu tenho projetos para que as pessoas criem para Deus também. E Deus abençoa os planos, quando são os planos dele também. E com isso, o que eu posso te contar é que muito em breve, eu não sei quando esse episódio, e se as pessoas já poderão colocar as mãos, mas a Bíblia do Falei com Amor vai chegar. Aê! Com muito espaço para você desenhar, para você criar para o nosso Criador. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriel Saltier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.